não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. E aí, pessoal do canal, tranquilo? Então, antes do vídeo, quero pedir a vocês para apoiar o nosso canal, seja membro, participe do apoio, vaquinha ou de qualquer outra forma. A gente também deixa o Pix aí para vocês ajudarem o nosso canal. Estão vendo aí toda a censura que está acontecendo aqui no YouTube, em toda a grande rede social. Então é isso aí, para a gente continuar nessa luta, precisamos do apoio de todos vocês. Muito obrigado a todos, fiquem com o vídeo, sempre com Deus, pátria, família e liberdade. Valeu! Na introdução, ele cita um pedaço da história da filosofia do Émile Breillet, que é bastante conhecido no Brasil, e onde o Breillet diz uma coisa que toda vez que eu digo, as pessoas ficam escandalizadíssimas, porque nunca ouviram falar. Está falando ainda não dessas cosmologias, mas da cosmologia cristã. Então diz o Breillet: o cristianismo não se opõe à filosofia grega como uma doutrina se opõe a uma outra doutrina. A forma natural e espontânea do cristianismo não é um ensinamento didático e por escrito. Nas comunidades cristãs da era apostólica, composta de artesãos e de pessoas humildes, dominam as preocupações de fraternidade e de assistência mútua. Nada além de escritos de circunstância, epístolas narrativas da história de Jesus, Atos dos Apóstolos, para afirmar e propagar a fé no reino dos céus. Nenhuma exposição doutrinal coerente e raciocinada. Isto é fundamental. Então, eu já disse isso, teve pessoas que, assim, me acusaram até de gnóstico por dizer isso. O cristianismo não surge como uma doutrina, a doutrina aparece depois. Tá certo? O cristianismo surge como um fato histórico, algo que aconteceu na realidade. Tá certo? Em geral, as pessoas não se dão conta de que a aparente fidelidade deles ao cristianismo frequentemente é aquilo que um autor recente chamado Fabrice Hadjad, que é um judeu convertido ao cristianismo, ele chama da fé dos demônios. Ele disse o seguinte: o ateísmo está superado, agora o negócio é a fé, mas as pessoas aderem à fé de tal maneira que a transformam no seu contrário. Tá certo? Então, por exemplo, as pessoas que desprezam todos os conhecimentos humanos, dizem, não, isso é a sabedoria dos homens, e se apega à Bíblia, quer deduzir tudo da Bíblia. Eu digo, ó, num momento, Deus, antes de ser o autor da Bíblia, foi o criador do universo. Portanto, algo com o universo real ele está dizendo para você. E este algo certamente não está na Bíblia, porque a Bíblia está se referindo a este universo que o antecede. Tá certo? Portanto, o desprezo pelo que você chama sabedoria dos homens, que não é exatamente o que a Bíblia está chamando pelo mesmo nome, expressa, assim, uma tentativa de você reduzir Deus a autor de um livro, e não criador do universo real. Então, isso já é a fé dos demônios, obviamente. Então você se apega tanto ao texto, que aquele texto se sobrepõe à criação toda. É como se a criação estivesse dentro dele, dentro do texto, o que é absolutamente impossível. Então, é o que eu escrevi outro dia, assim, olha, a Bíblia não é o mundo, a Bíblia é apenas o manual do usuário. Agora você não pode conhecer uma máquina só lendo o manual do usuário sem nunca examinar a máquina, não é possível isso. E é o que esse pessoal está fazendo. Esta é uma das muitas distorções correntes, uma forma de idolatria, sem sombra de dúvida. E se você vê isso, tanto entre católicos quanto entre protestantes. Agora, o católico se pega mais a doutrina da igreja. Eu digo a doutrina da igreja inteira. Ela é, assim, algo que acontece dentro do universo. Ela não abarca o universo. Quem abarca o universo é Deus, que o criou. Agora, o que você deduziu dos ensinamentos de Nosso Senhor Jesus Cristo, ainda que o faça com a autoridade da igreja, jamais pode abarcar o conjunto.
É só você perceber e falar, olha, existe um número limitado de dogmas da igreja, tá certo? Dentro de um universo ilimitado, tá certo? Então, aqui ele ainda prossegue citando a história da filosofia do Brillet, onde ele diz o seguinte: o cosmos dos gregos é um mundo, por assim dizer, sem história, uma ordem eterna, onde o tempo não tem nenhuma eficácia. A ideia inversa de que existe na realidade mudanças radicais, iniciativas absolutas, invenções verdadeiras, numa palavra, uma história e um progresso, no sentido geral dos termos, tal ideia era impossível antes que o cristianismo viesse a subverter o cosmos dos gregos. Então a primeira coisa que você nota na Bíblia é a seguinte: desde a primeira linha, a Bíblia é uma narração. É uma sucessão de acontecimentos que desenrolam no tempo a partir do instante da criação. Tá certo? Então, é óbvio que é uma cosmovisão histórica desde o início. Essa cosmovisão histórica se constitui de acontecimentos que não tinham acontecido antes. Então, para a criação é apresentada, vamos dizer, como um ato único. Não como no hinduísmo se fala de uma sequência de mundos, como se fosse, vamos dizer, eles comparam um colar de pérolas. Né? Tem um mundo, o mundo se fecha, depois vem outro, depois vem outro, depois vem outro, depois vem outro. Não, não é isso que acontece na Bíblia. Na Bíblia se fala de um mundo só, um universo só, criado uma vez. Agora, a coisa interessante é o seguinte, é que o primeiro ato de resistência efetivo contra o monoteísmo hebraico, que surge com Spinoza, ele se baseia na negação de toda historicidade e de toda mudança temporal. Então, vamos ver alguns argumentos de Spinoza. Diz aqui, na Ética, né? Na realidade, não existe senão uma única substância, e esta é absolutamente infinita. Fora de Deus, nenhuma substância pode ser dada nem concebida. Ou seja, só existe Deus. É impossível que aquilo que... Prossegue Spinoza, agora já no Tratado Teológico Político, não na Ética. É impossível que aquilo que não é atualmente, efetivamente, uma substância possa vir a ser. De onde se entende que uma substância não pode produzir uma outra. Deus, portanto, não pode nada criar. Ele realmente está batendo de frente com os rabinos, né, que acabaram por excomungá-lo, no fim das contas. A natureza inteira é uma só substância cuja essência é infinita. A conclusão que ele tira daí: não pode haver um amor propriamente dito de Deus por outra coisa, pois tudo o que é não forma senão uma só coisa, a saber, o próprio Deus. Você não pode dizer que Deus ama os homens, porque os homens não são senão atributos ou aparências do próprio Deus. Então é o amor que ele tem por si mesmo que abarca tudo e não há nenhuma relação de dualidade que está subentendida na própria palavra amor. Outra consequência que ele tira daí: a natureza, que é o próprio Deus, não age em vista de um fim, porque o fim pressupõe uma mudança temporal, e a mudança temporal é ilusória porque o ser é eterno. Diz, portanto, pela mesma necessidade da natureza pela qual ela existe, pela mesma necessidade ela age. Então, a natureza existe por uma necessidade absoluta. Ela é absoluta. A natureza, quer dizer, Deus, ou a totalidade, existe necessariamente. Ela não pode ser concebida como não existente, porque senão nada existiria. Então, o mesmo fator que faz com que ela exista
é o fator que faz com que ela haja, ou seja, todas as ações dela são expressões diretas da sua própria natureza. E como essa natureza é eterna, as ações também são eternas. Mais uma conclusão que Spinoza tira: o universo físico é o ser. Em consequência, ele não pode ter começado. Ele é eterno. Ele jamais começou. Agora, quando chegou no século XIX, o pessoal descobriu o segundo princípio da termodinâmica, que diz o seguinte: tem nenhum sistema de qualquer natureza que seja, por exemplo, uma máquina, um organismo, etc., pode render mais de 33% da energia que foi colocada nele. Tá certo? Isso quer dizer que tudo que existe está se desgastando continuamente. E, portanto, das duas, o universo está acabando, ou existe a introdução de elementos novos. Na verdade, nós sabemos que há elementos novos. Por exemplo, aparecem novas estrelas, aparecem novas galáxias, etc., etc. Então, é claro que esta cosmovisão, vamos dizer, estática da eternidade imóvel, foi para as cucuias imediatamente. Tá certo? Isso foi um grande escândalo para toda a escola espinosista. Mas isso aqui vai ter algumas ironias mais tarde que vocês vão ver. Spinoza então tenta explicar como foi possível surgir a religião hebraica. E ele diz que a religião surge apenas do medo. Isso surge por vestígios do antigo estado de servidão. Quer dizer, os judeus tinham sido escravizados por outros povos, tinham medo da perseguição, então, em função do medo, eles criam a religião, a qual nada tem a ver com a estrutura da realidade. Então, a filosofia, por filosofia ele entende também tudo que é ciência, é uma coisa que diz respeito à estrutura e à ordem da realidade, e a religião é outra que tem a ver com a ordem da sociedade e com o princípio da obediência. Então, o que a religião diz sobre a estrutura da realidade é tudo falso, mas ela pode ter uma utilidade em função, de ensinar aos homens a boa conduta, etc., etc., etc. Eu não sei se Spinoza disse isso apenas para atenuar o escândalo ou se ele realmente acreditava nisso. E, na verdade, pouco importa. O que importa, vamos dizer, é a ruptura total entre o que é conhecimento, por um lado, e o que é a fé religiosa do outro. Isto se tornará, por assim dizer, oficial no mundo moderno depois do Kant, mas quem coloca isso em primeiro lugar é Spinoza. Então, você vê aqui, esta ideia da separação total entre o que é razão e conhecimento de um lado, o que é fé do outro, já tinha sido enunciada por Averroes, né, vários séculos antes de Spinoza. E Averroes, como era um muçulmano, ele não queria cair na heresia, então ele admite que existem duas verdades contraditórias e simultâneas, ambas igualmente válidas: a verdade da filosofia e a verdade da religião. Claro que depois Santo Tomás de Aquino fez uma discussão, uma polêmica a esse respeito e acabou com esse argumento que é absolutamente impossível. Mas é a ideia que também está no próprio Spinoza, e que através de Spinoza se transmitirá a toda a filosofia moderna. Então, segundo Spinoza, está aqui, prossegue Spinoza: assim eu dei a conhecer os verdadeiros fundamentos da fé e mostrei que o objeto do conhecimento revelado não é nada mais além da obediência. Esses dois conhecimentos, o da ciência e da religião, nada têm em comum, mas podem um e o outro ocupar o seu domínio próprio. Você não vê ainda hoje, em muitas polêmicas, as pessoas dizem: não, os conhecimentos científicos e religiosos são igualmente válidos, cada um no seu
na sua respectiva esfera e tem que ser igualmente respeitadas. Está aqui Spinoza e antes dele Averroes. São ideias antigas que ainda estão circulando por aí. Ao contrário disto, tá certo? Os escolásticos cristãos, prosseguindo na tradição do Antigo Testamento, acreditavam que a metafísica, a cosmologia e a concepção do homem, a antropologia, estavam todas na Bíblia. Né? Portanto, essa separação não existe. Quer dizer, você está lendo a Bíblia, está pegando ali princípios metafísicos, tá certo? E não apenas o princípio da obediência. Tá certo? Então, se nós formos pelo pressuposto de Spinoza, vamos seguir a linha de raciocínio de Spinoza, nós temos que perguntar, mas por que para chegar à mera obediência seria preciso inventar toda uma criação, uma cosmologia, etc., toda uma ordem natural que está sujeita ali, não é isso? Então, o Spinoza, evidentemente, não trata desse assunto, nem dá para tratar. Só que esta concepção que o Spinoza tem da fé, como algo que se dirige exclusivamente à conduta humana, tá certo? E que não tem nada a ver com a estrutura da realidade, esta concepção se transmitiu a toda a filosofia moderna, se transmitiu a Lutero, a Kant, Hegel, Fichte, Nietzsche, tá certo? Ao positivismo todo e à opinião cristã atualmente vigente. Ou seja, não há conflito entre a ciência e a religião porque elas tratam de esferas diferentes. Você está voltando à mesma ideia do Averroes, da dupla verdade. Quer dizer, a ciência te diz que as coisas são assim, 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 a religião te diz ao contrário, e você pode acreditar nas duas coisas ao mesmo tempo porque se trata de esferas de realidade completamente diferentes e incomunicáveis como água e óleo. Logo não se discute, é matéria de fé. Tá certo? Só que essa concepção da fé ela será formalizada depois pelo Kant. A fé é uma coisa que eu não conheço, dela diz respeito a coisas que eu não conheço, das quais não sei absolutamente nada, mas que eu sou obrigado a acreditar. Acreditar porque ele diz que é um imperativo categórico. Imperativo categórico é um termo tão estranho, mas ele quer dizer apenas porque sim. Por que eu tenho que acreditar? Porque sim. Né? Então, vengo aqui, não tu não, mas por quê? Por que não? Né? Então, perché no ou perché sim. Então, é uma opção irracional, mas segundo Kant, moralmente obrigatória. Mas o que quer dizer moralidade? Quer dizer essa mesma obediência a um princípio irracional. Então, o porquê sim é porque sim. Quer dizer, é totalmente arbitrário. Tá certo? E se você perguntar, mas por que há esta obrigação? Por que há este imperativo categórico? A resposta é, porque é um imperativo categórico. Né? Note bem, o número de pessoas que se acreditam cristãs e que seguem esta linha de pensamento e que usam esse tipo de argumento nos debates, confrontos, por exemplo, com o ateísmo, é enorme. Eles não percebem que isto não é a fé. Né? Isto é a fé dos demônios, como chama o Rajad. Né? Também diz Spinoza que a ciência e a filosofia procedem pela razão, ao passo que a qualidade dominante dos profetas hebraicos era a imaginação. Então, ainda estamos dentro da mesma coisa, dentro do mesmo dualismo. Agora, se nós perguntarmos, sim, vamos admitir que seja a imaginação, mas como funciona a imaginação na realidade? Há um conhecimento científico da imaginação? Ou a imaginação é um território totalmente autônomo, irracional e inacessível ao estudo científico? Então, é isso aí, claro que Spinoza não tem resposta para isso, e toda essa tradição também não tem. Agora, diz aqui, Claude Tresmontin interrompe aqui a narrativa para fazer uma nota. E a nota é o seguinte: existe um critério objetivo científico da veracidade da profecia, que é o seguinte: a profecia se cumpriu ou não? Porque se não precisa se cumprir, se é tudo de imaginação, então vale qualquer coisa.
Quer dizer, a imaginação seria reduzida à pura fantasia, a liberdade total da fantasia. E por que nós não podemos aceitar falsas profecias tanto quanto aceitamos as verdadeiras? Isso significa que o cumprimento ou não da profecia se torna uma coisa absolutamente indiferente. E seria o caso de perguntar, mas por que os judeus, ao longo de 5.000 anos, continuaram acreditando em profecias que jamais se cumpriam? Não é isso? Então, é a mesma coisa que dizer, quando o Spinoza diz que a esfera de atuação da profecia é a imaginação, ele está querendo dizer, no fim das contas, é uma loucura total ou é uma estupidez monumental, mas ele não podia dizer com estas palavras, porque com as palavras doces que ele usou, os rabinos já estavam loucos da vida com ele, mas se ele tivesse dito o que ele estava pensando realmente. E aí, no caso, é sempre bom, né, lembrar aqueles estudos do Léo Strauss sobre o estilo camuflado. Aliás, ele tem um estudo sobre o Spinoza, responde que eu não li o estudo dele sobre o Spinoza, mas tenho alguma ideia do que ele está dizendo lá. Então ele diz o seguinte, Spinoza quer uma linguagem cifrada, para que não percebam exatamente o que ele está dizendo, ou para que só os iniciados, as pessoas do círculo seleto, percebam o que ele está dizendo, e isso fique longe dos olhos da autoridade. Diz o Léo Strauss que esse tipo de texto é muito mais comum na filosofia do que parece. Tá certo? E eu creio que, ao longo do tempo, o uso desse estilo vai se tornando cada vez mais raro, na medida em que, vamos dizer, as autoridades coaturas, em princípio a própria religião, vão afrouxando o seu controle e as pessoas podem dizer as coisas mais escandalosas e ainda ser aplaudidas. Não é isso? Veja, se Spinoza não fosse judeu e fosse um cristão escrevendo essas coisas, ele cairia direto na Inquisição. E a Inquisição o interrogaria, tá certo? E os inquisidores não eram nenhum cretino, para saber o que ele pensava mesmo. Porque a acusação formal de heresia só pode vir quando você tem a certeza de que o intuito, o propósito interior do indivíduo foi herético, e não foi apenas, vamos dizer, um erro de exposição, uma distração, uma fraqueza mental, etc, etc. Então, se ele fosse um católico, ele seria interrogado pela Inquisição e provavelmente seria condenado à morte, se não voltasse atrás. Os judeus, sendo uma minoria, não tendo a pena de morte à sua disposição, limitaram-se a excomungá-lo, o que para ele não fez a mais mínima diferença, porque ele já não vivia no meio dos judeus mesmo, vivia no meio dos gentios, então, e estava cheio de admiradores, a Europa inteira o admirava, então ninguém ia mexer nele, e a excomunhão não significou coisa nenhuma para ele. Quer dizer, você ser expulso de um grupo marginal, né, é quase uma ironia, né? Quer dizer, você foi expulso do grupo marginal, então você se integrou no grupo maior. Então, esta coisa da veracidade da profecia é o mesmo critério que eu já mencionei para vocês, que aparece no livro de Mateus, na cena onde perguntam para Jesus se ele é o Messias ou deve esperar um outro. E ele diz, voltem e contem para João o que vocês viram e ouviram. O que é isso? É o critério científico. Não é isso? Então, assim como não pode existir a criação, também não pode existir, segundo Spinoza, a revelação. Porque a revelação seria, vamos dizer, contar para um homem o que os homens anteriores não sabiam. Então seria uma novidade total. Mas simplesmente não há novidades, só existe o eterno. E o Spinoza avisando. Sim, ele avisando que é tudo falso. Quer dizer, Deus não contou nada para Moisés no alto do Sinai. Vamos ver outra aqui. É claro que Spinoza, a partir destas premissas, ele vai também analisar a questão do milagre. Então diz ele, uma substância não pode ser produzida por uma outra substância. Por quê? Porque ele definiu como substância aquilo que existe em si mesmo e por si mesmo, portanto não por um outro. É a mesma coisa que dizer, nada foi jamais produzido.
Tudo existiu desde sempre, imutavelmente. A criação, diz ele, é portanto impossível. Isso aqui já está de novo no texto da Ética, né? Ele está misturando o texto da Ética, o texto do Tratado Teológico Político, o Tratado da Reforma do Entendimento, etc. Vários textos de Spinoza, né? Eu recomendo que esse livro seja traduzido urgentemente. Vamos dizer, não é um grande livro, é apenas uma antologiazinha comentada, mas é de uma utilidade extraordinária. Então, resulta, portanto, que a substância é única. Fora de Deus, nenhuma substância pode ser dada nem concebida. Então, aqui, nota do Claude Tresmontant, Spinoza se situa claramente na tradição da antiga teosofia brahmânica. Só o Brahman existe. Tudo o resto não é senão aparência e ilusão. Não sabemos se Spinoza teve algum acesso aos textos brahmânicos, mas isso pouco interessa. Porque essas várias cosmovisões, elas são possibilidades permanentes da inteligência humana e correspondem a certas experiências que nós temos da realidade. O próprio Spinoza tem uma frase, ele diz em latim: sentimus experimurque nos eternos esse. Sentimos e experienciamos que somos eternos. Quem já não teve esta impressão em algum momento da sua vida? Então, como expressão de uma experiência humana, a frase é inteiramente verdadeira. Só que Spinoza, ele toma esta experiência momentânea como se ela fosse a tradução direta, não de uma experiência individual, e sim de uma realidade eterna. Então, o fato de que em certos momentos eu sinto que eu sou eterno, prova que eu sou eterno e que tudo é eterno. Só que Spinoza diz o seguinte: olha, tem outros momentos onde a gente sente exatamente o contrário. Você sente que você é apenas um grão de poeira, um nada. Você pode sentir as duas coisas. E você pode sentir também uma coisa intermediária, que é, vamos dizer, a antecipação da imortalidade da alma. Ou seja, você não é eterno, porque você foi criado, mas você pode ter uma vida eterna. Todo mundo teve. Essas três experiências todo mundo teve. Tá certo? Só que não podemos, dela nada podemos concluir, senão que nós sentimos assim durante um certo momento. Então a expressão correta disso seria o quê? A poesia lírica. A poesia lírica é a expressão de uma impressão momentânea, que, por assim dizer, ela fica recortada e, vamos dizer, exposta no céu como se fosse uma joia, uma estrela, uma coisa assim. Mas ela é só um momento. Esse momento pode ser eterno, entre aspas, tá certo? No sentido de que é uma experiência recorrente.